Bom dia, segunda série, tudo bem? A professora está enviando essa aula para vocês, essa videoaula, para nós cumprirmos o nosso calendário letivo aí. Nós tínhamos alguns sábados letivos, né? E como estamos com essa impossibilidade, precisamos fechar a nossa carga horária, nossos dias do calendário. Então, essa aula é referente ao sábado letivo, dia 19/9, tá? Que vai ser computado aí nas nossas aulas deste ano, né? Então, eu já estava vendo com vocês nas aulas ao vivo o nosso conteúdo ali de solubilidade e KPS. O KPS é constante produto de solubilidade, né? Então, nós já começamos a falar disso na nossa aula ao vivo, tá? E eu gostaria de dar uma reforçada aqui para vocês, depois vou pedir uma tarefinha aí na frente para vocês enviarem, né? Então, a solubilidade é uma propriedade que as substâncias têm de se dissolverem, algumas espontaneamente, outras não, né? Então, em outras substâncias, o solvente é que determina se vai ser solúvel ou não determinada substância, dependendo do caráter, dependendo do produto de solubilidade dessa substância, ela pode ser considerada solúvel ou não, tá? Então, vejam só, aqui temos a definição, aí na página 53, né? Concluindo concluindo, não trazendo, né, a definição, o termo daí de solubilidade, tá? A questão de solubilidade, ela é definida como uma quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em certa quantidade de solvente e em determinadas condições de temperatura e pressão. Isso nós já estudamos quando nós vimos soluções lá no início do ano, tá? Lá no início da segunda série nós já estudamos isso, já vimos quando nós consideramos uma solução saturada, insaturada, já calculamos a concentração, dependendo da quantidade de produto que tem dissolvido em um determinado solvente, né? Então, aqui esses termos já são remetentes a um conhecimento que vocês já têm também, tá? Que é essa questão. Então, vejam que a própria definição ali, ela já diz, né? A solubilidade, ela é esse conceito, a quantidade que você tem de soluto, ou seja, de um sal, dissolvido em uma determinada quantidade de solução, de um certo solvente, a uma determinada pressão, a uma determinada temperatura. Ou seja, isso pode ser alterado conforme ocorrer aumento de temperatura, conforme ocorrer variação de pressão, né? Pode ocorrer o aumento ou diminuição aí também das solubilidades, né? Aí na página seguinte, na página 54, tem aí uma tabela, né, que mostra aqui para nós sobre a solubilidade de alguns compostos iônicos, tá? Determinados aí experimentalmente, né, por experiências já repetidas várias vezes, então comprovando-se experimentalmente que a 25 graus Celsius a constante de solubilidade de alguns compostos iônicos é esta que está aparecendo aí para vocês, tá? Onde nós teríamos aí os valores para várias substâncias iônicas, vários sais, né? A solubilidade dele em 25 graus Celsius, tá? E aí do ladinho, né, aquele quadrinho azul ali para nos reforçar que quanto menor for o valor de KPS, considerando que os íons presentes nas soluções estão na mesma proporção e na mesma temperatura, né, menos solúvel será o composto iônico, tá? Então, quanto menor for este valor, menos solúvel é este composto. Então, você pega aqui, por exemplo, hidróxido de ferro, né? Aqui, ele tem a constante de 2 vezes 10 na menos 39. Então, veja, um valor muito pequeno, né? Então, menos solúvel ele é, tá? Quanto maior for o valor da constante, mais solúvel. Quanto menor for o valor da constante, menos solúvel é esse composto, tá?
Está definido aí para nós na página 54, né? Já na sequência, deixa eu baixar aqui, né? Na sequência, então, se mostra ali sobre a questão da solubilidade, né? Geralmente expressa aí por gramas, em gramas por litro, né? Porque expressa aí a solubilidade de uma substância em um solvente, onde você teria alguns exemplos aqui. A causa principal dos buracos de escoamento de água, por exemplo, é a dissolução do calcário, que é pela água do subsolo, né? Apesar do carbonato de cálcio ter uma constante de produto de solubilidade relativamente baixa, ele é bastante solúvel na presença de ácido. Então, como pode ocorrer uma certa acidez aí no escoamento da água, na água, né, do escoamento que ocorre, pode ocorrer aí a dissolução desse sal, apesar dele ter um valor relativamente baixo de solubilidade, né? Como a chuva é relativamente ácida, então vai ocorrer isso, né? pH da chuva em torno de 5 a 6, ele em contato com a matéria orgânica em decomposição, ele vai fazer a dissolução aí dos sais, do carbonato, tá? O consumo do íon carbonato desloca o equilíbrio da dissolução para a direita, aumentando a solubilidade de CaCO3, de carbonato de cálcio, né? E isso pode, então, aí da formação de buracos, né, de erosão aí nos solos de carbonato de cálcio, tá? Isso seria um exemplo, né? Aqui, a sequência, inclusive, tem ali como base nessas informações, determine a solubilidade do carbonato de cálcio a temperatura de 25 graus Celsius. Então, está aqui um exemplo, né? A determinação aqui da solubilidade do carbonato de cálcio, tá? A resolução aí para nós com a equação, né? O valor da constante, a constante representada nesse caso com o valor já prescrito lá na tabela, tá? E aí colocamos aí, encontramos o valor da solubilidade deste sal. Outro exemplo que aparece ali é do cálculo renal, né? Talvez vocês já tenham conhecido alguém que tenha sofrido com um problema de pedra nos rins, né? Este problema é um problema muito sério que atinge aí em média de 5% da população mundial. E ele é formado pelo excesso de algum componente na urina, agregado aí na forma de cristais. Fosfato de cálcio é um dos principais componentes da urina e quando ele é excretado, ele apresenta uma concentração média de íons de cálcio de 2 vezes 10 a menos 3. Então, determinamos aqui a concentração de íons fosfato que podem ser precipitados aí, formando a dita pedra nos rins, tá? Então, aqui temos a constante, a resolução, né? A constante e a quantidade de íons em mol por litro aí que podem ser precipitados deste íon fosfato, tá? Então, esse é mais um exemplo que aparece aí para vocês na página 55. Aqui na frente, na frente, na página seguinte, temos algumas questões, tá? Que eu gostaria que vocês deem uma olhadinha. Ó, aqui temos mais 2 exemplos, né? Do brometo de prata e do hidróxido de magnésio, a dissolução deles, a resolução como que fica, tá? E nós temos umas atividades na página seguinte. Então, vou deixar para vocês como tarefa estas questões aí da página 55, 56, né? Como uma tarefinha aí, para que vocês concluam e me enviem aí até segunda-feira, tá? Até segunda-feira próxima. Como esta aula é referente ao sábado, né? Eu não sei que dia vocês verão ela, então vou deixar agendado ali no positivo, mas para que vocês me enviem até segunda-feira próxima essa tarefa, ok? Então, bons estudos para vocês aí, boas aulas e até a próxima.